Salve curiosos, salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E no vídeo de hoje eu falo sobre os brasileiros que foram campeões da Copa Sul-Americana. Lembrando que a competição existe desde 2002, porém ela não foi tão valorizada pela CBF logo no seu início, por conta de problemas no calendário, acabou não acontecendo essa participação, sendo que antes grandes equipes não davam tanto valor ao torneio, porém com o tempo algumas equipes viram a chance de voltar à Libertadores através de uma conquista internacional e também de completar a galeria de títulos. E dito isso, bora pro vídeo. E a primeira campanha campeã que trago é a do Internacional, que tem 8 participações na Sul-Americana. O Colorado que foi campeão de forma invicta, com 5 vitórias e 5 empates. Um timaço do Inter comandado por Tite, que teve Nilmar e Alex como os artilheiros da competição com 5 gols cada, jogadores fundamentais para esta grande conquista, e foi uma baita campanha, até porque o Inter só teve pedreira do começo ao fim, e logo de cara na primeira fase enfrentou seu maior rival, o Grêmio, e até que se deu muito bem, porque empatou em 1 a 1 no jogo da ida e se classificou ao mata-mata após empatar na volta por 2 a 2, graças ao critério do gol fora. Nas oitavas o Colorado despachou a Universidade Católica após 2 empates, sendo 1 a 1 na ida e 0 a 0 na volta. A campanha do Inter segue e o adversário da vez é o Boca Juniors. O Colorado nem sentiu a pressão e eliminou os hermanos após 2 belas vitórias, sendo 2 a 0 no Beira-Rio com 2 golaços de Alex de fora da área e 2 a 1 em plena La Bombonera, com mais um de Alex. E adiós Boca! E na semifinal a equipe gaúcha encara o Chivas Guadalajara do México. E atuando em solo mexicano, o Colorado venceu por 2 a 0. E encaminhou de vez a classificação à final após uma sonora goleada de 4 a 0 em pleno Beira-Rio. Um show à parte da dupla D'Alessandro e Nilmar. E na grande final, um confronto entre Brasil e Argentina. O Colorado foi em busca da conquista inédita diante do tradicional Estudiantes. E jogando em La Plata com 1 a menos, o Inter saiu vencendo por 1 a 0, graças ao gol de Alex. Daí você pensa, o Internacional fez o mais difícil, venceu um time tradicional fora de casa, que é o Estudiantes, tem tudo para ser um jogo mais fácil aqui no Beira-Rio, certo? Que nada, os hermanos não facilitaram a vida do Colorado e venceram no tempo normal por 1 a 0. Devolveram a vantagem do Inter e o jogo foi para prorrogação. É todo aquele clima de tensão no Beira-Rio, sendo que no segundo tempo da prorrogação, num bate-rebate, a bola acabou sobrando para Nilmar fazer o gol do título. No jeito chorado, sofrido, foi o gol de empate, o Beira-Rio foi abaixo, uma festa imensa da torcida e título inédito para o futebol brasileiro. Internacional campeão da Copa Sul-Americana. E a campanha da vez é a do São Paulo, que é o brasileiro com mais participações na Sul-Americana, com 14 no total. Mais um que entra para a lista dos invictos, foi campeão em 2012, com 5 vitórias e 5 empates. Uma conquista inédita do soberano. O pontapé inicial aconteceu na segunda fase, tendo pela frente o tricolor de aço Bahia. O São Paulo venceu muito bem por 2 a 0, inclusive é o jogo que marca o retorno de Rogério Ceni ao time. Ele deixou dele, fez um golaço de falta, sendo que na volta o tricolor paulista venceu pelo mesmo placar de 2 a 0 e se classificou para a próxima fase. E nas oitavas o São Paulo enfrentou a LDU de Loja, empatando na ida por 1 a 1 e se classificando em casa após um 0 a 0. O critério do gol fora ajudou muito o São Paulo na classificação. E já nas quartas, o adversário da vez é o Universidade de Chile, que era o atual campeão da competição à época. Mas isso não foi problema para o São Paulo, que venceu de forma tranquila por 2 a 0 fora de casa, e no jogo da volta, num Pacaembu lotado, o São Paulo deu um show, foi um verdadeiro baile para cima da Laú, um espetáculo contra a equipe chilena, ao vencer por 5 a 0. Classificação garantida para a semifinal. E mais uma vez jogando no Chile, agora dessa vez contra a Universidade Católica, o São Paulo conseguiu um empate por 1 a 1 e garantiu seu passaporte à final após um tenso 0 a 0 no Morumbi. O adversário da grande final é o Tigre da Argentina. A partida da ida foi numa La Bombonera não tão cheia. O tricolor até que tentou, mas este primeiro jogo acabou 0 a 0. Tanto que houve um princípio de confusão, o Luiz Fabiano foi expulso no jogo da ida. Ali já se construía um certo clima de tensão para o jogo da volta. Uma treta acabou acontecendo. Eu estou sentindo uma treta!
E no segundo jogo da decisão, a partida do título foi decidida no Morumbi lotado. Uma festa imensa da torcida, uma expectativa enorme para a grande torcida são paulina, que aguardava ansiosamente a volta de uma conquista internacional após muitos anos. Fora que este jogo também era a despedida de Lucas, fortes emoções até o fim. Ou não. Até porque o São Paulo abriu o placar com o dono da festa, Lucas, fazendo um gol de esquerda. Um gol muito comemorado, um gol muito celebrado. Conforme eu disse, o clima era de muita emoção dentro do Morumbi, ainda mais por um gol tão especial que é de Lucas Moura. Daí o São Paulo foi se soltando no jogo cada vez mais, até que Osvaldo fez o segundo gol, deu uma tranquilizada ainda maior no time. Os argentinos já não estavam tão bem no jogo, pareciam bem perdidos inclusive. Até rolou uma certa confusão, o Lucas foi agredido, aquela treta clássica entre Brasil e Argentina. Os caras gostam de uma catimba, sabem que se não conseguem ganhar na bola, partem para agressão. Muita confusão no final do primeiro tempo. Tanto que aconteceu uma cena ridícula dos argentinos. Os jogadores simplesmente não voltaram para jogar a segunda etapa. Eles abandonaram, desistiram da final. Escaparam de tomar uma goleada histórica, isso sim. Houve toda aquela espera, o protocolo da Conmebol para saber se os caras iriam voltar ou não. Teve essa demora imensa no retorno, por fim acabou não acontecendo, o tempo passou, o juiz seguiu o protocolo e deu fim à partida. E mesmo sem o segundo tempo, por conta dos argentinos, o São Paulo conquistou o título inédito da Copa Sul-Americana. A conquista que marca a passagem de Lucas no São Paulo, o transforma de vez em ídolo, foi o último troféu da carreira de Rogério Ceni, então toda essa emoção de gerações. São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana. E as duas próximas conquistas são do Atlético Paranaense. O Furacão, que tem 9 participações na Copa Sul-Americana, é o maior campeão da competição quando se trata de Brasil. Duas conquistas muito importantes para a história do clube. A primeira que falo é de 2018, na qual o Atlético tem pela frente, logo na primeira fase, o tradicional News Old Boys. E jogando em casa, o Atlético passa o carro 3-0 fora o baile. E no jogo da volta, os argentinos venceram por 2-1, mas mesmo assim, vaga garantida para o Furacão na próxima fase. E na fase seguinte, o Atlético tem pela frente o gigante Peñarol. E jogando em casa, o Atlético vence por 2-0. No jogo da volta, em Montevidéu, a equipe paranaense passou o carro, goleou o time uruguaio por 4-1. Passeio, meus amigos, passeio do Furacão para cima do Peñarol. Despachou o Carboneiro e seguiu adiante na Sul-Americana. Nas oitavas, o Furacão tinha pela frente o Caracas da Venezuela. Venceu na ida por 2-0 e na volta bateu a equipe venezuelana por 2-1. Chegando nas quartas, temos o confronto de brasileiros. Furacão joga contra o Bahia. Venceu na ida por 1-0, mas se complicou ao perder por 1-0 no jogo da volta. E a decisão da vaga para as semifinais foi para os pênaltis, que foi vencida pelo Atlético por 4-1. E mais uma vez temos um duelo de brasileiros. Confronto entre Atlético Paranaense e Fluminense, que foi vencida pelos paranaenses por 2-0. E no Maracanã quase vazio, o Furacão venceu pelo mesmo placar, 2-0 novamente, e vaga na grande final. E a decisão da Sula foi contra a equipe colombiana do Júnior Barranquilla. E no jogo da ida o empate se manteve, 1-1. Na volta, o Pablo até que abre o placar para o Furacão, mas o empate acabou acontecendo. E o título foi decidido nos pênaltis. Todo aquele clima de tensão no ar, aquele mistério para saber se o Atlético de fato seria o campeão ou não. Uma conquista histórica para o futebol paranaense, que acabou acontecendo. O Atlético bateu o Júnior Barranquilla por 4-3 e foi campeão inédito da Sul-Americana, a primeira conquista internacional da história do clube. A cobrança histórica do general Thiago Heleno, que levou a Arena da Baixada à loucura. É o Furacão, meus amigos, não tem jeito. Em 2021, o formato da competição era diferente, com fase de grupos, sendo que apenas os primeiros de cada grupo avançavam à próxima fase, e foi o que aconteceu com o Atlético para seguir adiante na competição. Nas oitavas, o Atlético tem pela frente o América de Cali, e venceu na ida por 1-0, e confirmou a vaga para a próxima fase ao golear por 4-1. O adversário da vez é a tradicional LDU Quito. O Atlético até que saiu derrotado no primeiro jogo por 1-0, mas reverteu a vantagem equatoriana ao vencer por 4-2, mantendo vivo o sonho do bicampeonato.
Na semifinal, o confronto é diante do Peñarol. O Furacão fez bonito e venceu na ida por 2-1. No jogo da volta, vitória brasileira por 2-0 e vaga na decisão. Realmente, o Atlético é muito pai do Peñarol, caramba! A final foi decidida em jogo único, conforme eu falei, muitas coisas mudaram na competição. Uma delas foi essa questão de jogos de ida e volta na final, isso foi tirado pela Conmebol. O palco da decisão é o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Um confronto brasileiro entre Atlético Paranaense e Bragantino. O gol do título sai de um belo voleio de Nicão. Um golaço! Furacão, bicampeão da Copa Sul-Americana. E a última campanha do vídeo é de um time muito querido por todos aqui no Brasil. Falo da Chapecoense, que tem 4 participações na Sul-Americana, com a conquista inesquecível em 2016. A Chape fez história ao se classificar pela segunda vez na competição e logo de cara na segunda fase tem pela frente o Cuiabá. Perdeu no jogo da ida por 1-0, mas reverteu a vantagem do Dourado vencendo na volta por 3-1. O Verdão do Oeste tinha nas oitavas um confronto muito difícil. Afinal, tinha pela frente o Rei de Copas Independiente. E após 2 jogos muito tensos, terminando em 0-0, o sonho da Chape em continuar na competição foi decidido nos pênaltis. E de forma heróica, o Verdão venceu nas cobranças por 5-4 e seguiu na Sula, com uma atuação fantástica de Danilo, deixando para trás o tradicional Rei de Copas, um feito e tanto da Chape. Já nas quartas, a Chape Terror tinha como adversário o Junior Barranquilla. Infelizmente perdeu na ida por 1-0, mas no jogo da volta, o apelido Chape Terror fez jus. A Chape goleou por 3-0, despachou os colombianos e seguiu fazendo cada vez mais história na Sul-Americana. Na semifinal, o Verdão teve pedreira, pois estava diante do time do Papa, o San Lorenzo. Os hermanos até que saíram na frente, mas o Verdão foi guerreiro e empatou com o Ananias. 1-1 na ida e muita expectativa, um verdadeiro clima de festa na Arena Condá para a decisão da vaga na final. O jogo foi muito disputado, tanto com chances do San Lorenzo quanto da Chape. Danilo foi o cara do Verdão ao fazer grandes defesas, inclusive a defesa que garantiu a Chape na final, com esta inesquecível narração de Deva Pascovitch. Se liga só. Espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, gritou o gol, Danilo, foi o Condá! Foi o Espírito de Condá que salvou essa aí! Gol do time! Danilo, o Espírito de Condá estava com você agora, Danilo! Uma festa maravilhosa, uma cena linda de comemoração em todos presentes na Arena Condá, o Brasil todo torcendo pela Chape nesta grande final, um sonho de ter um time catarinense campeão internacional pela primeira vez. O grande duelo era contra o poderoso Atlético Nacional, mas algo muito trágico infelizmente aconteceu. No dia 29 de novembro, o avião que transportava toda a delegação da Chapecoense e jornalistas acabou caindo numa região próxima a Medellín. O desastre causou a morte de 71 pessoas, sendo que 3 jogadores da Chape sobreviveram a esse desastre. São eles o lateral Alan Ruschel, o goleiro Jackson Foma e o zagueiro Neto, e o jornalista Rafael Renzel. E por conta dessa tragédia, a final foi cancelada. Houve uma série de homenagens ao redor do mundo, inclusive tanto nos estádios que receberiam os 2 jogos. Milhares de pessoas foram ao Atanásio Tirador, outras milhares de pessoas também foram ao Couto Pereira prestar as últimas homenagens àqueles que se foram. O Atlético Nacional pediu a Conmebol para que a Chape fosse reconhecida como campeã da Sul-Americana e assim foi decidido. E todos os envolvidos nesse acidente serão para sempre lembrados.